Bíblia ensina sobre a igualdade entre homens e mulheres? A escritura principal a respeito deste tópico é 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 2 ao 16, onde Paulo trata do assunto de liderança, particularmente a liderança de Cristo. Nas epístolas aos Efésios e Colossenses, onde a liderança de Cristo também é tratada, seu relacionamento com toda a igreja está em vista e também a união vital com ele e sua manutenção da vida espiritual. Por exemplo, ele é o cabeça do corpo, a igreja, Colossenses capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 11, sua liderança, a liderança de Cristo, está confinada à sua autoridade sobre o indivíduo. Assim, Paulo afirma o princípio teológico muito importante: a cabeça de todo homem é Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Todo homem sente constitucionalmente a necessidade de um cabeça. Entretanto, somente aqueles que entram no bem da redenção, aqueles que são salvos, entram no gozo da liderança de Cristo. Depois, Cristo acrescenta: a cabeça da mulher é o homem. Mas isto não se trata aqui de superioridade ou inferioridade. Na Epístola aos Gálatas lemos: não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. No entanto, isto se refere à posição judicial do crente diante de Deus em Cristo e não cancela os relacionamentos naturais. Paulo sustenta que tanto o homem quanto a mulher devem agir de acordo com a ordem divinamente constituída, estabelecida em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Daí segue a necessidade da cabeça coberta da mulher e a cabeça descoberta do homem nas reuniões da Assembleia. Leia com cuidado. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 4 ao 7. O que Paulo estabeleceu com referência à liderança do homem e à sujeição da mulher é vista como estando de acordo com a ordem na criação. Pode ler isto claramente. 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 8 ao 12. Então, nos versículos restantes deste capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 12 a 16, desta seção, a sujeição da mulher é simbolizada pela própria natureza. É dito, Paulo faz uma pergunta: nem a própria natureza te ensina? Diz Paulo no versículo 14. E pela provisão da natureza para ela, seu cabelo lhe foi dado como mantilha. Note, versículo 15, a palavra que muitas Bíblias traduzem como véu não é a mesma palavra, é mantilha, uma coisa longa. Devemos estar atentos ao fato de que o diabo está fazendo tudo o que puder para derrubar a ordem divina e obscurecer a distinção entre os sexos. Em nossos dias, isto está cada vez mais forte. João Batista disse uma certa vez, quando viu o Senhor Jesus, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista era um homem único, com uma mensagem única. A ele foi confiada a tarefa de anunciar a chegada do Messias, o Salvador da humanidade. Sem o apoio de nenhuma organização religiosa, sem o polimento de um orador treinado e sem as armadilhas do coração ou da correção social, ele falava em tons que atraía milhares para ouvi-lo. Seu maior sermão foi um modelo de brevidade e clareza. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 milênios depois de terem sido ditas pela primeira vez, essas palavras mantêm toda a sua vivacidade e poder originais. Por meio de João Batista, Deus deu um testemunho atemporal e poderoso do valor infinito de seu próprio Filho e do valor duradouro da obra da cruz.
este único, maravilhoso, incorpora 3 das verdades cardeais do Evangelho, ou seja, a ruína do homem, o remédio de Deus e nossa responsabilidade com esta mensagem. A Bíblia confirma com a observação cuidadosa, ela revela que o pecado é uma força destrutiva em nosso mundo. A ruína da sociedade, manifestada em violência, imoralidade e vício, são os sintomas externos e coletivos de um vírus espiritual que infecta pessoalmente todas as almas. E a culpa interior e o vasto vazio de um coração sem Deus são lembretes constantes de que não estamos naturalmente prontos para nos encontrar com Deus. A Bíblia declara de uma forma clara que todos pecaram. Do viciado rigorosamente imoral ao viciado mais degradado, não há diferença. Embutida em cada coração está a rebelião contra Deus. Dentro de cada história individual há atos e atitudes que ficam aquém do santo padrão de Deus. Como resultado, a ruína pessoal e eterna é o futuro inevitável de todos os que vivem e morrem sem a salvação por meio do Senhor Jesus, que é recebida pela fé. Em graça surpreendente, Deus providenciou gratuitamente um plano de resgate para uma raça arruinada e pecaminosa. Nós temos, ou melhor dizendo, nos termos mais simples possíveis, João nos fala de um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nossa profunda necessidade foi atendida com a solução perfeita de Deus, um sacrifício e substituto para o pecado. Ele, pessoalmente, se tornou o portador dos pecados por uma raça sobrecarregada. A cruz é tudo sobre o remédio de Deus para o pecado. O que fomos incapazes de fazer, Ele mesmo fez. No sofrimento infinito do Cordeiro Imaculado, Ele formou um caminho de perdão e justiça para todos nós. Deus está totalmente satisfeito com a obra de Cristo como uma resposta adequada à nossa culpa mais profunda, e Ele agora declara: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo o pecado. Como médico com um paciente doente, o diagnóstico correto da doença e a prescrição são passos úteis e necessários. É óbvio, no entanto, que sem ingerir pessoalmente, sem ingerir pessoalmente o medicamento específico, nenhuma cura é remotamente possível. O fato dos remédios serem genuínos e funcionarem como prometido são irrelevantes neste caso. Eles devem ser recebidos, ingeridos, ou a doença tragicamente fará outra vítima. Quanto mais o Evangelho de Deus, Deus prescreveu a cruz como a fonte de cura onde o perdão dos pecados é obtido. Esta solução, fornecida sem custos para o pecador culpado, mas um alto custo para Deus, é nos oferecido para ser recebido pela fé. Não há despesas para nós pelo grande custo na morte de Cristo. Tudo foi pago integralmente pelo próprio Deus. Uma pergunta, então, permanece: o que você fará com este remédio para os seus pecados? A obra de Cristo requer aplicação pessoal a fim de entrar em sua bênção. Você vai contemplar Ele, você vai olhar para Ele, para Cristo, para a salvação e vida. Você o receberá pessoalmente pela fé, aceitando-o como seu Salvador? Esta é uma decisão sua. Esta é uma escolha sua. Tudo Cristo já tem feito. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus.
não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, lhe convido a crer no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Tudo isso que eu citei agora no final deste vídeo, versículos da Bíblia, estão em Atos capítulo 16, versículo 31, o Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.